Foi o Benfica não ter segurado a tal dizer, vantagem, o Benfica, portanto... o minuto 86, o jornalista diz, eu ia pôr na capa Rafa não sei quê. No minuto 92 acabou o jogo, o Benfica até sofre um golo. É o Benfica que é incompetente. Oh, eu não vejo assim, eu não vejo a vida assim. Vamos avançar e este programa é sobre a crise do Benfica, não por um jogo no jogo em causa, mas por uma sequência de jogos, pelo somatório de jogos menos conseguidos. Foram colocadas tarjas de contestação nas imediações do Estádio da Luz. Depois do buzinão, alguns deram continuidade ao protesto e colocaram tarjas de contestação junto ao Estádio do Benfica. Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira foram os alvos. Recordo que o técnico do Benfica pediu carinho aos adeptos depois de ser informado do buzinão de protesto. Em resposta, foram colocadas tarjas que diziam, e passo a citar, queres carinho? Perguntam. Levaste com um PAOK, uma frase que recorda a derrota que impediu o Benfica de alcançar a Liga dos Campeões frente à equipa que na altura era treinada por Abel Ferreira. Nas duas outras tarjas dizia, volto a citar, 62% votaram no bicho que nos mata e ainda a nossa pandemia é faltar Benfica a este Benfica. O Estádio da Luz foi o centro de várias ações de protesto contra Luís Filipe Vieira. O buzinão junto à rotunda Cosme Damião juntam centenas de adeptos do Benfica descontentes com a atual direção. Os protestos estavam marcados para as 19h04, mas começaram cerca de 2 minutos antes. A polícia interveio de imediato e acabou por limitar a circulação na zona. Ainda assim, houve uma caravana de centenas de carros em marcha lenta que buzinaram em protesto. A PSP acabou por identificar alguns adeptos. Estamos a ver essas imagens do buzinão. Falávamos da responsabilidade de Jorge Jesus, falando também de Luís Filipe Vieira. Carlos Barbosa da Cruz, é possível a Luís Filipe Vieira mandar embora Jorge Jesus e manter a sua liderança intacta? É um cenário possível, ele já fez isso com outros treinadores mais baratos e, portanto... Aqui a questão é ter sido Jorge Jesus uma aposta tão pessoal de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira foi ao Brasil buscar Jorge Jesus. Sabemos desta relação que há entre ambos e das palavras também que Luís Filipe Vieira já teceu sobre o treinador. Andreia, que o Jorge Jesus foi uma aposta forte de Luís Filipe Vieira, todos temos perfeita consciência. Que Jorge Jesus se pôs a jeito de ser uma aposta de Luís Filipe Vieira, integrando inclusivamente a comissão de honra da sua candidatura, o que é realmente bastante pouco recomendável para um empregado do Benfica. Aliás, ele tinha feito o mesmo com o Bruno de Carvalho e eu já nessa altura tinha criticado. Também estamos todos lembrados. Agora, se isso significa que o destino de Jorge Jesus e o destino de Luís Filipe Vieira estão indissociavelmente ligados, eu não posso responder porque o estatuto de Luís Filipe Vieira e o estatuto de Jorge Jesus são diferentes. Eu uma vez critiquei o António Dias da Cunha, meu querido amigo, que se demitiu de presidente do Sporting porque o Peseiro se demitiu de treinador. E disse-lhe que na altura que a legitimidade de um eleito não se podia comparar à situação de um treinador que é por natureza um trabalhador qualificado, mas um trabalhador subordinado do clube. E, portanto, a legitimidade de um e do outro são completamente diferentes. Uma coisa é certa, tudo depende. Eu acho que as palavras que Luís Filipe Vieira vai dar no domingo aos benfiquistas são muito importantes relativamente à esperança e relativamente ao futuro. De alguma maneira, retomo aquilo que disse no princípio. Se o discurso de Luís Filipe Vieira é o modo CAA e dizer Covid, arbitragens e azar levaram-nos a esta situação, eu acho que Jorge Jesus tem os dias contados. Porque claramente não é essa a situação e os benfiquistas aperceber-se-ão que há resultados que não têm nada a ver com isso. Se o discurso de Vieira é dizer, olha, as coisas correu mal, eu assumo a minha parte de responsabilidades, e há épocas que correm melhor, há épocas que correm pior. O projeto é um projeto a 4 anos, vamos começar de novo.
Então, porventura, nesse contexto, há, digamos, uma conjuntura em que o Jorge Jesus, assegurando os mínimos olímpicos este ano, e os mínimos olímpicos é a presença na final da taça e o apuramento para a Champions, preferivelmente o apuramento direto, o Jorge Jesus ser na próxima época ainda treinador do Benfica. Vítor Pinto, olhando ainda para esse discurso tão esperado de Luís Filipe Vieira, apontado para o próximo domingo, como um homem da comunicação, que conselhos darias ao Presidente do Benfica? O que é que não pode faltar neste discurso de Luís Filipe Vieira aos sócios e aos adeptos nesta altura? Olha, em primeiro lugar, de certeza absoluta, pelas informações que tenho, vai ser um discurso focado na união, ou seja, tentar mitigar a situação difícil que o Benfica atravessa. Não vai ser um discurso parecido com o de Rui Costa. Rui Costa focou-se muito na responsabilização e creio que a estratégia comunicacional na altura passou por não referir especificamente o Covid, porque a ideia era, junto dos sócios mais descontentes, dar uma imagem de responsabilização, que normalmente eu cheguei aqui a frisar ontem, chegou a dizer que quem não for capaz de assumir a responsabilidade não pode integrar o grupo. Portanto, o discurso que o Luís Filipe Vieira vai ler, e o Luís Filipe Vieira é muito ponderado nas suas intervenções, normalmente recorre a discursos, vai ser um discurso focado na união do Benfica. Não vai haver medidas radicais e, como eu já tracei aqui, e vamos ver nas próximas semanas que vou ter razão, que essa vai ser a fasquia que vai pesar sem dúvida nas decisões, vai ser claramente o jogo com o Sporting de Braga a 21 de março, porque o Benfica tem, a partir de agora, tem patamares intermédios de objetivos. O segundo lugar é o principal, e deixe-me dizer só ao Sr. José Manuel Capistrano, que se lembra certamente, porque ele sente muito mais o Benfica que qualquer um de nós, que, por exemplo, quando o Benfica começou a sua crise, que foi contra o Boa Vista, o Benfica jogou nessa segunda-feira para ficar com 8 pontos de vantagem em relação ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tinha perdido em Passos de Ferreira. Na altura, o Sporting praticamente ainda era um fenómeno ao qual não era dada grande credibilidade. E o Benfica podia praticamente... Podia praticamente ter matado o Futebol Clube do Porto ali, porque se o Benfica ganha no Bessa e se põe com 8 pontos de vantagem em relação ao Futebol Clube do Porto, ia ser muito difícil para os Dragões gerirem esse problema ali de estar 8 pontos atrás. Só que agora a questão está ao contrário, e o Benfica neste momento não tem margem de erro, por isso é que eu vou frisar outra vez, para não haver dúvida nenhuma e muito devagarinho, alguém, e sobretudo as pessoas que gostam do Benfica, vão ter que, de uma vez por todas, traçar onde é que está a linha de início do pós-Covid no Benfica. Caso contrário, o Covid vai continuar a estar no centro da discussão, uma semana, 2, 3, 4, 5, e qualquer dia, esta época a terminar, os objetivos podem não ser concretizados e o Benfica não passou à frente, portanto. Não há dúvida nenhuma que o Covid foi dramático para o Benfica. Mas, por exemplo, lembro-me que o Futebol Clube do Porto foi a Faro sem 5 jogadores e com o Otávio a fazer o primeiro jogo depois devido ao Covid. O Sporting passou por os problemas que passou também devido ao Covid. Portanto, há um momento em que ninguém vai escamotear, que o Sr. Capistrano jamais me verá fazer isto aqui. O Benfica perdeu muitos pontos devido ao Covid, foi muito afetado devido ao Covid. Jorge Jesus, pessoalmente, e eu entendo o discurso dele, porque ele pessoalmente sofreu muito por causa do Covid, mas também lhe vou dizer isto. Num país que tem cerca de 800 mil infectados, e creio não estar muito errado, à volta de 16 mil mortos por causa da Covid-19, é preciso ter um bocadinho de cuidado com o carinho, porque se calhar carinho criam os adeptos do Benfica que estão em casa confinados, os adeptos do Benfica que não sabem se vão ter emprego amanhã, os adeptos do Benfica que sofrem com os resultados do clube, se calhar estavam à espera, ao contrário, era que fosse a equipa de futebol, é que fosse este treinador Jorge Jesus, que é um grande treinador de nível mundial, ninguém vai dizer que ele não é um grande treinador de nível mundial à minha frente, que eu não admito isso, é um grande treinador de nível mundial, simplesmente as coisas não estão a correr bem ou não começaram a não correr bem a partir de novembro. E se calhar os adeptos do Benfica é que estavam à espera que fosse Jesus e a equipa, na qual Luís Filipe Vieira fez um grande investimento e deu todas as condições, lhes proporcionassem carinho. E se calhar muita da incompreensão que existe neste momento, o Sr. Capistrano lida com muitos benfiquistas, ainda mais do que eu, mas recebo muitas mensagens e agradeço muitas mensagens que os benfiquistas me mandam. Nesta altura a grande incompreensão se calhar estavam à espera que fosse o Benfica a dar-lhes carinho e vem de repente o treinador a pedir carinho para situações que são difíceis. Posso lhe fazer uma pergunta? Então, o problema do Benfica é uma gestão de afetos. É saber de onde e para onde vai o carinho, não é?
A questão, eu acho, recolocar o Benfica a ganhar jogos, é só isso. E olhando para esse discurso de Luís Filipe Vieira, Nuno, antevês que seja um discurso, porque Luís Filipe Vieira vai falar já depois de Jorge Jesus dar explicações sobre o que aconteceu, de Rui Costa dar algumas explicações sobre o que aconteceu. E as duas versões não são idênticas. Para ser simpática, não são idênticas. Pois. Há alguma possibilidade de o Presidente, depois do treinador ter feito os discursos que fez nas últimas semanas, dizer o Covid não explica tudo, não é só o Covid, quando temos o treinador a dizer é só o Covid? Não, o discurso de Luís Filipe Vieira, não sendo eu vidente, vai ser evidente em vários pontos. Para já, vai estar pronto amanhã para Luís Filipe Vieira levá-lo debaixo do braço e ensaiá-lo até domingo, não é? Porque são os assessores que fazem o discurso e que escrevem o discurso com algumas ideias dele. Doutor, peço desculpa, e por isso, vai ser uma entrevista. aquilo que vai constar no discurso de Luís Filipe Vieira é uma coisa muito simples. Ele vai continuar a afirmar a importância e de estar ao lado do amigo Jesus, porque acha que vai dar muitos títulos no futuro e vai continuar a dar alegrias ao Benfica. Vai versar a questão do Covid. Não tenho dúvida nenhuma que vai chorar sobre a questão do Covid. Porque, aliás, ele até se emociona várias vezes a falar nos discursos que, quando está atrapalhado e aflito para o universo benfiquista, vai dizer que estas buzinadelas são um atentado ao clube e que não se pode fazer isto, e se calhar foi por isto até que o Benfica perdeu hoje o jogo, vejam bem, quer dizer, ele vai fazer a estratégia da vitimização. Porque Deus me livre, quer dizer, se Luís Filipe Vieira descarta agora Jesus num discurso, isso é impensável, isso não vai acontecer. E vai dizer que vai lá estar até ao fim, que vão levar com o Vieira. Quer dizer, os discursos dele são tudo iguais, é a mesma coisa, o envelope é o mesmo, é tudo redondo. Ele não faz mais do que isto, não lê mais do que este tipo de discursos. E por isso, que união é que ele pode apelar aos benfiquistas quando ele percebe que Jesus foi uma imposição sua, que não resultou e que hoje tem mais pessoas divididas, e aliás o Sr. Capistrano sabe bem, há pessoas que odeiam Jorge Jesus. Eu sei. Porque ele foi para o Sporting, firmou o seu sportinguismo, disse a toda a gente que era sportinguista, dos sete costados, quer dizer, teve um processo contra o Benfica contra ele, e agora estou outra vez a dizer que ninguém entende isto. Ninguém entende. Podem dizer, é um profissional de futebol, está bem, mas ninguém entende isto. Ninguém entende isto, como é evidente. E Luís Filipe Vieira não tem outra alternativa, continuo a dizer, senão defender Jorge Jesus até ao fim e esperar que um dia Jesus vá pelo seu pé embora do Benfica. Não tem outra solução nesta altura. Se fosse um treinador mais frágil, como Bruno Lage, como Rui Vitória, que já fizeram mais no Benfica do que Jesus fez agora, nesta altura, é evidente que um treinador frágil não tinha que fazer isto. Agora, um treinador que ele, de corpo e alma, foi o único, teimosamente, que trouxe Jorge Jesus, apagava Lourdes. Isto é sinal da pequenez de Luís Filipe Vieira. Vejam bem. Luís Filipe Vieira, para salvar o Benfica, só havia um treinador no mundo que podia resgatar, era o Jorge Jesus. Não tinha mais nenhum. Um presidente de um clube como o Benfica tem seguramente mais opções no mundo para ir contratar. Mas como é que há seguramente várias opções. Jorge Jesus? Eu só quis Jorge Jesus, ó Sr. Capistrano, ele só quis só Jesus. Só quis é uma coisa. Já há meses, e a CMTV dizia, as pessoas negavam, o Record dizia, as pessoas negavam. Há meses que ele queria Jorge Jesus. Preferir o Jorge Jesus é uma coisa, só ter o Jorge Jesus é outra. Mas só tinha. Ele só tinha o Jorge Jesus. Pois claro que sim. Voltou a errar, quer dizer, voltou a trazer. Essa animosidade tanto que Jorge Jesus, porquê? Será porque ele é mau treinador? As pessoas querem... Sr. Capistrano, eu gosto de Jorge Jesus como treinador, mas já não o aturo a ouvir... Mas o não tem que o aturar, Não, desculpe, tenho. Eu estou aqui para comentar as barbaridades que Jorge Jesus diz. Não, desculpe, as barbaridades que Jorge Jesus diz por cada conferência de imprensa. Eu tenho que aceitar as barbaridades que o Sr. não faz. Não, mas é que eu não digo as barbaridades. O senhor é o que faz. Não digo isso. O meu é o que diz, o Sr. é o que faz. De quem? Não, o Sr. Treinador. O Sérgio Conceição. Não tem nada a ver. Pois não, o meu é o que diz. Eu digo o senhor é o que faz. O Sérgio Conceição é o primeiro a assumir a responsabilidade não é só isso, mas é a responsabilidade. É o primeiro a assumir a responsabilidade. O que é isso, responsabilidade dos Jorge Conceição? Com azia, como é óbvio, não tenho dúvida nenhuma, mas o Sérgio Conceição é o primeiro a assumir a responsabilidade da sua derrota. É evidente dar recados para os jogadores quando tem que dar, mas é ele que assume tudo. Nunca passa para o Presidente, nunca passa para os jogadores, identifica quando os jogadores dão mal e põe-os de castigo e faz muito bem. E faz muito bem. É assim que tem que ser. Um treinador, para gerir miúdos, e há miúdos que têm que ser geridos assim desta forma, tem que ter a responsabilidade em cima dos jogadores, mas ele assume sempre as responsabilidades das derrotas do Porto. E por isso não queira comparar, sinceramente, na questão da atitude,
Jorge Jesus com Sérgio Conceição. Por isso não é igual. Jesus é palavra, do vosso é por ações. Eu acho que você não se pode esticar muito nesta matéria. Porque... Eu sei que gosta de Jesus e teve lá em Alvalade. Eu sei que há uma união. Nunca se esquece desse passado. Jesus e do teve... Sportingismo de Jorge Jesus, como é evidente, ou caso não espere outra coisa. Jesus esteve em Alvalade, noutro contexto diferente. Eu acho que o Jesus que esteve em Alvalade foi um Jesus diferente, com uma narrativa e um discurso e uma comunicação completamente diferentes, que eu não me revejo no Jesus nesta versão do Benfica, e eu sou o primeiro a lamentar as agressões de que Jesus foi vítima em Alcochete. E, portanto... Isso somos todos. Não tenho qualquer... pela passagem de Jesus no Sporting, eu não consigo encontrar o Jesus, ou não me consigo rever no Jesus que agora foi para o Benfica. O que eu lhe dizia relativamente ao Sérgio Conceição é para você não se esticar muito, porque, como sabe, Sérgio Conceição tem muitas qualidades e predicados, mas o desportivismo não é o forte dele, e você sabe isso, embora não queira muito reconhecer, o desportivismo não é o forte dele, e portanto também não lhe ficava nada mal ele, de alguma forma, limitar determinado tipo de excessos que comete. Olha, e vou-lhe dizer mais, Nuno, antecipando eventualmente o tema que iremos abordar. Normalmente, o Sérgio Conceição tem um parti-pris contra o Sporting. Já fez várias atitudes públicas de desconsideração, que lhe ficaram muito mal. Na Taça da Liga de há 2 anos, na final da Taça de há 2 anos e no Sporting Porto deste ano. Eu espero e desejo que ele tenha refletido bastante e que este jogo Porto-Sporting, que é um jogo tão importante para si, o Sérgio Conceição seja apenas e só um treinador. Ou seja, vai ser. Olha, que não se seja, ganhar 3-0, não seja o quinto árbitro. Não tem problema nenhum com o Sérgio Conceição a seguir. Não seja o quinto árbitro. Se o Porto não seja ganhar o quinto 3-0, árbitro, vai dizer maravilhas do Sérgio Conceição a seguir. Não seja Deixa lá o Porto ganhar 3-0 e vai ver o que vai dizer o Sérgio Conceição. Olha que eu sou capaz de dar razão ao seu José Manuel Caprestante, que diz que você está em estágio e está com as suas faculdades intelectuais um bocadinho toldas. Só prova que o Presidente do Benfica estava bem informado e sabia que era muito importante esta época cavar um fosso em relação aos outros grandes rivais a nível interno e destacar-se a nível europeu, porque nunca pensou ficar fora da Champions, para agarrar a pole position e mostrar aos grandes da Europa que merecia estar na Superliga. Portanto, eu não consigo perceber como é que fazem tantos ataques ao Presidente do Benfica em relação a isso, porque essa era a única estratégia possível. E agora, chegados a fevereiro, quando se desenha a nova Champions, quando ainda há ameaça da Superliga, se calhar finalmente algumas pessoas já perceberam qual era o objetivo do Presidente do Benfica ao investir em contraciclo, ao mandar vir Jorge Jesus, ao assumir gastos que pareciam uma loucura face à contração do mercado e à ausência de receitas, mas que tinham um objetivo. E eu fui a primeira pessoa a falar aqui nisso, cheguei a ser atacado por dizer que o Benfica queria entrar na Superliga, foi perfeitamente fantástico na altura, mas afinal percebe-se que era esse o objetivo, fazia sentido, mas agora há o reverso da medalha, que é o risco do Benfica poder não estar pelo segundo ano consecutivo nas Champions, o que é impensável. E depois, a realidade portuguesa, André, é muito simples. Portugal só pode aspirar a estar ali, em 6º lugar, tem um lugar consolidado, mas isso limita-nos bastante, porque ainda temos 3 lugares na Liga dos Campeões, mas numa futura Champions só reservada à oligarquia dos clubes endinheirados, ou até numa Superliga, vamos meter um clube no máximo. E eu tenho muitas dúvidas se vale a pena transformarmos por completo a realidade do futebol português da Primeira Liga para podermos ter uma equipa na Superliga. E também estou muito preocupado, e escreverei sobre isso em breve, qual será o efeito que terá na competitividade interna o facto de só podermos ter, quanto muito, uma equipa presente na nova Champions ou na futura Superliga. Porque isso vai desequilibrar completamente a realidade interna, o equilíbrio do campeonato, e vai ser uma reflexão que todo o futebol português vai ter que ter dentro de pouco tempo, e aliás o Dr. Carlos Barbosa conto com ele para insistir para podermos debater isso a seu tempo. E por agora,
Portugal está em 6º lugar, vai segurar o lugar até ao fim da época. Seguramente garantimos até à entrada, até à reformulação da Champions, devemos ter garantidas a participação de 3 clubes, 2 a entrar diretamente, 1 na pré-eliminatória, e isso é bom para Portugal. A partir daí, sinceramente, há uma grande incerteza e temo que a própria competitividade interna do campeonato seja profundamente afetada a partir do momento que só um clube possa aceder a muito mais milhões e os outros ficarem para trás. Carlos, já ouvi a sorrir, sei que é um tema para o qual tem chamado a atenção, esta possibilidade de uma Superliga. O Futebol Clube do Porto é neste momento a única equipa em Portugal com estofo, com condições para eventualmente participar numa competição desse género? Andréia, primeiro, ou há Superliga ou há nova Champions. Teoricamente, a nova Champions, o novo formato da Champions vai entrar em vigor em 2024. Eu ainda não sei bem, não consegui descortinar da entrevista que o Presidente da Federação dá hoje ao Record, qual será o papel, o lugar das equipas portuguesas nesse formato, mas devo dizer que não estou muito otimista relativamente ao seu número, porque claramente este novo formato da Champions, que destina a neutralizar a ameaça da Superliga, tem o lugar, digamos, a parte mais importante reservada às 4 principais ligas e depois o resto para as ligas ditas menores ou secundárias ou periféricas, como se entenda. Relativamente à questão da representatividade europeia de Portugal, eu, embora me custe imenso reconhecer... Diga lá. Os factos falam por si. A única equipa que tem sido competente nos últimos anos é o Porto. Não me custa nada reconhecer... não me custa nada reconhecer e efetivamente dos pontos que nos permitem estar no 6º lugar do ranking e acalentar que durante 2 anos, mais 2 anos, possamos ter 3 candidatos à Champions, o Porto tem a parte de leão. O Porto tem uma cultura europeia, fruto da sua maior experiência, da sua maior presença, mais desenvolvida que os restantes clubes. Essa é uma realidade absolutamente incontornável. Eu só espero que o meu Sporting lá chegue um dia, mas para responder à sua pergunta é assim. José Manuel Cabrestano, o Benfica tem investido, e o Vítor Pinto falou nisso, este investimento do Benfica era para conquistar mais do que títulos a nível nacional, era também para tornar o Benfica um grande na Europa, é um objetivo que o Luís Filipe Vieira não escondeu, nunca escondeu. O que é que tem falhado? Porque investimento tem havido. É o projeto de base, é falta de sorte, o que é que não tem... Porque é que o Benfica, porque não é só Jorge Jesus, já vem de anos anteriores. Este projeto europeu tem falhado ao Benfica. Em primeiro lugar, não me consta que o projeto fosse para um ano. Esta já é a primeira coisa. Quando contrataram o Jorge Jesus e estes jogadores não foram por ano, têm contratos de 4 e 5 anos. Isto é em primeiro lugar. Em segundo lugar... No caso de Jorge Jesus, ele quis menos duração. Mas mesmo assim são 2, não é 1, não é? Pronto. A sua pergunta, peço desculpa, passou-me. O que é que tem falhado para que, lá está, o Futebol Clube do Porto em relação ao Benfica, e fazemos a comparação agora porque a pergunta é dirigida a si, porque é que o Futebol Clube do Porto tem sido bem sucedido e o Benfica, apesar do investimento e apesar de ser publicamente um objetivo, não tem conseguido afirmar-se, pelo menos à semelhança do que o Futebol Clube do Porto tem feito? Nem o Benfica, nem os outros clubes portugueses, quer dizer, realmente só o Porto, aqui efetivamente nos últimos anos, e sabe que eu contra factos não há argumentos, e os meus óculos não são encarnados, são brancos, e portanto reconheço as coisas quando estão à evidência. Quer dizer, o Porto, em termos europeus, nos últimos muitos anos, não é? Nos últimos 1 ano ou 2, não é? Portanto, não me custa reconhecer a verdade, quer dizer, o Porto tem merecido e é realmente o maior contribuinte para o nosso ranking. Quer dizer, como é que eu ia dizer? Tenho muita pena dizer isto em termos, não de Porto, mas não está lá o Benfica paralelamente com o Porto, mas a verdade é que o Porto, efetivamente, tem enriquecido este ranking português. É o Porto e mais ninguém. Porque realmente o Benfica tem estado muito abaixo e o Sporting, enfim, esse nem se fala. Por isso, enfim, reconheço isso como verdade, é isso. Agora, porquê que isto acontece? Não sei, o Benfica... Problema de estrutura. Tem tido, não sei, quer dizer, não sei. O Porto encontrou o Sérgio Conceição, que foi um êxito, mas também teve antes um treinador que 4 anos não ganhou nada. E mesmo assim, não vi no Porto manifestações como foi aqui em Lisboa, no Benfica. Bom, mas isso é assim, o Porto é assim, Lisboa é de outra maneira.
e eu nem acuso ninguém, porque acho que os sócios do Benfica são os donos do Benfica e têm o direito de se manifestarem como entendem. Dei eu razão, eu não dou-me, quem sou eu? Não tenho nada que dar razão, eles fazem aquilo que entendem, porque são os donos do clube. Nós, os sócios do Benfica, os donos do clube. Agora, realmente, o Porto, em termos europeus, não há dúvida nenhuma, são mais raçudos, não sei bem explicar, não sei explicar, isto não é explicável, é isto, quer dizer, o Porto de Sérgio Conceição. Essa afirmação é tantas interessante, vezes José digo, Manuel do Sérgio Capistrano, Conceição. mais raçudos. Diz que o Futebol Clube do Porto é mais raçudos. Como é que se explica isso? Não sei explicar, ninguém sabe explicar, mais raçudo, quer dizer, talvez... É querer mais. Não, eu queria mais jogadores do Benfica, ainda agora ninguém pode pôr em causa o que os jogadores do Benfica correram, lutaram e sofreram. Isso não está em causa. Está enraizado no Porto, se o Futebol Clube do Porto, e principalmente não, e de facto neste reinado do Sérgio Conceição, que realmente o Porto galvaniza-se na Europa. Aqui é capaz de perder, como já perdeu, sei lá, com o Marítimo, não sei, não me lembro. E depois faz uma jogatana excelente com os Juventus, e tem feito jogos extraordinários na Europa. Portanto, como é que se explica que o Porto joga muito melhor na Europa que em Portugal? Não se explica, mas é verdade. Pronto, os jogadores são os mesmos, o treinador é o mesmo. Agora, também é preciso ver que o Porto é o mesmo, e antes do Sérgio Conceição teve lá o treinador que viu passar os comboios, quer dizer, Não é bem assim, Sr. Capitão. Deixe-me só recordar que antes de Sérgio Conceição, por exemplo, no passado recente, o Nuno Espírito Santo levou o Porto aos oitavos de final da Champions. Eu estava a repetir ao Lopetegui. O Lopetegui levou o Porto aos quartos de final da Champions contra o Bayern de Munique, ganhou 3-1 em casa, que eu fui ver esse jogo, ganhou 3-1 em casa, depois foi uma copiosa derrota lá fora, mas só para perceberem, o diabo do Lopetegui levou o Porto a esta fase da Liga dos Campeões, só para também agora ter está a fazer uma carreira excelente em Sevilha. E continua a dizer o seguinte, o Porto continua a carregar sozinho a pontuação da Europa dos clubes portugueses. O Porto este ano, em 7 jogos na Europa, tem uma derrota, um empate e 5 vitórias. Mas eu já disse isso. E sabe o mais incrível? É que a Liga Portuguesa depois não protege o Porto e clubes como o Porto conseguem pontuar. Porque veja, antes de ir a Turim, que é no dia 9 de março, no dia em que a minha filha mais velha faz anos, a Joana, 2 dias antes o Porto vai a Barcelos. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Então, doutor, o Benfica joga em Roma, o Benfica joga em Roma na quinta-feira. Chegam sexta de madrugada, sábado vão para fora, jogam domingo. Mas isto cabe na cabeça de alguém. alguém. É a calendarização. Quer dizer, é o futebol porque temos. Mas isto é uma não loucura. protegem as equipas lá na Europa. Não protegem. E continuam a fazer taças da Liga para aumentar os jogadores todos, ali em janeiro, na pior altura que há. Não, mas esse jogo está provisoriamente agendado, ainda poderá sofrer alterações. Mas os calendários... O jogo está em Barcelos está provisoriamente agendado, ainda não há confirmação. Espero bem que o seja alterado, mas os calendários são tão apertados. Exatamente. Que é uma coisa inacreditável. Por exemplo, veja bem o desaire do Porto com o Boa Vista, para mim, é que aqueles jogadores já estavam a pensar, passado 2 ou 3 dias, no jogo com a Juventus. Aquela primeira parte, e achavam que o Boa Vista era uma equipa normal, pronto. E aquele desaire só é explicável assim. Nuno, ou seja, não há um espaçamento, nem há uma proteção do Porto, por exemplo, nestes grandes jogos europeus que são importantes para Portugal. Porque se o Porto não pontua, mais ninguém pontua. A verdade tem sido essa. Não é? Sim. E por isso, haja uma proteção e haja um entendimento. Hoje o Dr. Fernando Gomes, no Record, numa grande entrevista que dá, até enaltece esse ponto, quer dizer, que tem que haver aqui uma proteção e se calhar a Liga até tem que ser reduzida para não haver jogos em catadupa, não é? E depois, aquilo que é o mais importante para nós, que é nesta altura assegurar pontos na Europa, não estamos a fazer porque não há condições para fazer isso. O calendário está mal feito. Esse é o problema. Mas isso também, Jorge, só uma intervenção muito importante, Andreia. Só uma intervenção muito importante. Doutor, a redução da Liga já está a ser estudada no seio de grupos de trabalho da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, portanto já se está a trabalhar na base da redução do número de clubes, ainda não sabem em que formato vai ser realizado. E tenho aqui a informação, que posso deixar em primeira mão para a Alerta CM, de que o trabalho que está a ser feito pela Federação Portuguesa de Futebol aponta no sentido de Portugal poder ter, a partir de 2024, 2025, essa é a luta, ter 2 equipas garantidas a entrarem diretamente nesta nova Liga dos Campeões, mas ainda há a possibilidade de ser possível que entrem 3 equipas portuguesas diretamente. Espero que este seja o cenário, vi outros cenários que não eram tão favoráveis, espero que a capacidade negocial que a Federação Portuguesa de Futebol tem demonstrado junto da UEFA noutros momentos, aqui com esta realidade alargada da Liga dos Campeões, e quero lembrar que passa a ter 36 clubes a participarem, seja possível então termos 2 ou até 3 equipas a entrar diretamente, porque isso é fundamental também para o equilíbrio
e para a competitividade depois da nossa Liga Interna. Muito bem, vamos avançar para uma notícia que a CMTV avançou esta tarde. O chefe dos Super Dragões fez as viagens de ida e volta para a Madeira no mesmo avião que transportou o árbitro do encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Marítimo. Fernando Madureira e outros membros da CLAC viajaram para a Madeira para apoiar a equipa, como o próprio revelou nas redes sociais. No mesmo avião que transportou os membros da CLAC, viajou Vítor Ferreira, árbitro do encontro entre Marítimo e Futebol Clube do Porto. O jogo ficou marcado por várias decisões polémicas. Corona escapou ao amarelo, que o deixaria fora do clássico. Os insulares pediram ainda a expulsão de Wilson Manafá por agressão a Hermes. Vítor Pinto, é um cenário comum o árbitro viajar junto a adeptos de uma das equipas? André, o que posso dizer é que até era um cenário comum, sobretudo depois no regresso da pandemia, os árbitros viajarem nos mesmos aviões que os clubes viajavam, porque a maior parte dos clubes não podem alugar charters, usam voos regulares e depois no regresso, na retoma do futebol, a seguir àquela paragem de cerca de 3 meses devido à pandemia, acontecia frequentemente os árbitros terem que viajar nos aviões da equipa, porque precisamente devido à pandemia há menos voos, há menos alternativas e há prazos muito complicados de gerir. E sendo a agência Cosmos que faz a marcação das viagens dos árbitros, nem sempre é possível divergir os árbitros das comitivas até dos próprios clubes. Portanto, e havendo poucos voos, ainda mais pode acontecer que adeptos que se desloquem... Sr. Doutor, só um segundinho. Ainda pode acontecer que adeptos, obviamente, que marcam as viagens, muitos deles com uma grande antecedência, viajem também no mesmo avião. Agora, aquilo que eu sei é que o procedimento que foi adotado para esta época, com colaboração, mediação da Liga, colaboração da agência Cosmos, é quando há conhecimento, por exemplo, que a comitiva de um clube vai viajar em determinado voo, é feito um esforço no sentido de conseguir que a equipa de arbitragem não viaje nesse mesmo voo. Agora, como estão poucos aviões nesta altura, devido à pandemia, torna-se muito difícil, porque, segundo sei, e todos soubemos o que é que se passou à chegada do Fernando Madureira ao aeroporto de Lisboa. Por causa disso, tivemos que recolher algumas informações. O Fernando Madureira viajou num voo da TAP, que é aberto. Sendo um voo aberto, só há uma solução para isto. Ou a Liga e a Federação arranjam forma dos árbitros viajarem em charter, ou então pode até divergir-se em relação às comitivas de clubes, mas poderão cruzar-se com eventuais adeptos que também façam essa viagem. Vítor, mas você está a falhar o ponto essencial. Ou não é promiscuidade? Está a faltar o ponto essencial, é que está aqui... É um avião da TAP, Sr. Capestano. Mas claro, Sr. Vítor, o que é que estão lá a fazer? Nem podiam ir ver assistir ao jogo. Sr. Vítor Pinto, estamos a falhar o ponto essencial, é que está aqui instruído o corpo de delito relativamente a uma prevaricação, porque há uma violação das leis de confinamento. Exatamente. O senhor... Também ia falar disto a seguir. Mas é proibido viajar para a Madeira? Ou... Não, é claro que é. Mas claro que é. É proibido viajar para a Madeira? Ai, claro que é. Mas como é óbvio, ele está confinado. Fazendo testes? Ele está confinado. Ó, Sr. Vítor Pinto, o senhor que está tão bem... É proibido viajar? É proibido sair de Portugal? O senhor que está tão bem informado... Eu só estou a perguntar. Deixe-me lá dizer, você hoje está imparável, pá. Você hoje dispara para todas as direções. Até já me conseguiu. Você já me conseguiu. Nós temos uma obrigação. Deixe-me lá falar, ó, Vítor Pinto. Claro. Temos que explicar às pessoas se é proibido viajar para a Madeira ou não. Porque já vimos adeptos de outros clubes. Já vimos adeptos de outros clubes que estiveram na Madeira. Até à chegada do Benfica. Até à chegada do Benfica estavam lá adeptos a receber a comitiva. E eu não vi em nenhum momento dizerem que na altura também estávamos confinados e com cercas sanitárias e impedimento de deslocação e de conselhos. Não vi ninguém usar o argumento que os adeptos não se podiam deslocar para a Ilha da Madeira. Portanto, Senhor Vítor Pinto, eu não sei se isto nessa altura... E não haver aviões. Você está muito difícil hoje, você está imparável, pá. Doutor, está com a corda toda, pá. Está com a corda toda. Depois nas redes sociais vão deturpar o que dizemos aqui. O que eu digo é que estamos num estado de emergência com dever geral de confinamento, que tem regras muito claras relativamente às suas exceções. Ora, eu acho que deslocar-se para apoiar a equipa de futebol, da sua preferência, não é uma exceção que venha no decreto-lei de execução do estado de emergência. E, portanto, o mínimo que eu espero é que quem de direito levante um auto de transgressão
que está aí patente. Doutor, mas vai-se levantar alta todas as pessoas que viajaram para a Madeira, que voam todos os dias para a Madeira em aviões da TAP? Meus senhores, o que não é de toda exceção é eu ter de vos interromper, infelizmente, mas prometo, já vi que é um tema sobre o qual querem continuar a falar e eu prometo devolver-vos a palavra sobre este tema, até porque já há árbitro e vídeo-árbitro para o Clássico de sábado. Vamos analisar a seguir uma curtíssima pausa. Árbitro que dirigiu o último clássico entre as duas equipas. Há pouco mais de um mês, o Sporting venceu o Porto por 2-1 nas meias-finais da Taça da Liga. Quanto ao VAR do encontro será Artur Soares Dias. Recordo que depois do encontro da primeira volta do campeonato, o Sporting arrasou a arbitragem. Na altura o árbitro foi Luís Godinho, o VAR Tiago Martins. O chefe dos Super Dragões fez as viagens de ida e volta para a Madeira no mesmo avião que transportou o árbitro do encontro entre o Futebol Clube do Porto e Marítimo. Fernando Madureira e outros membros da CLAC viajaram para a Madeira para apoiar a equipa, como o próprio revelou nas redes sociais. No mesmo avião que transportou os membros da CLAC, viajou Vítor Ferreira, árbitro do encontro entre Marítimo e Futebol Clube do Porto. O jogo ficou marcado por várias decisões polémicas. Corona escapou ao amarelo, que o deixaria fora do clássico. Os insulares pediram ainda a expulsão de Wilson Manafá por agressão a Hermes. Falávamos sobre este tema, Carlos Barbosa da Cruz. Primeiro, realçando que esta viagem da CLAC acaba por ir contra as normas de recolhimento pedidas pelo Estado. Peço desculpa, André, é muito importante. André, é muito importante, peço desculpa. Bem, hoje você não me deixa falar. Não, é muito rápido, Dr. Carlos Barbosa. Eu já lhe enviei o link porque no Conselho de Ministros e o próprio Primeiro-Ministro António Costa deixou claro 29 de janeiro, nunca introduzimos qualquer restrição aos voos para as regiões autónomas e o princípio da continuidade territorial tem de ser assegurado. Ou seja, apesar de haver limitações para a saída de Portugal continental, as viagens para os Açores e à Madeira foram colocadas entre as exceções à proibição. Não há proibição de deslocação, doutor. Tem aí, senhor, há um dever geral de lei. Vítor, ouça-me. Você às vezes está a ficar como ao Jorge Jesus, não ouve ninguém. Não é? Doutor, se eu leio que no decreto-lei diz que há exceção para a Madeira. Mas, desculpe, o Primeiro-Ministro António Costa diz que há exceção para a Madeira. Ouça. Se eu próprio pensei em ir à Madeira, e já estou a dizer aqui uma coisa que era isto pessoal, eu próprio pensei em ir à Madeira nas próximas semanas, passar uns dias. Quer dizer, se você me está a dizer que é proibido, até eu ia então cometer uma ilegalidade. Isto que eu li então não corresponde à verdade. Deixe-me lá acabar. Enviei-lhe o decreto-lei. O decreto-lei permite os voos para os Açores e à Madeira no quadro dos deveres gerais de confinamento, em que as pessoas se deslocam para os fins previstos no decreto-lei, nomeadamente para fins de residenciais ou de trabalho. Ora, que eu saiba, as pessoas em questão... mas é o que é, as pessoas em questão não se deslocaram à Madeira, não se deslocavam à Madeira, nem para fins de trabalho, nem porque vivessem lá, mas para outros fins. E, portanto, para mim, claramente, há aqui uma violação flagrante do dever geral de confinamento. Portanto, claro que isso não tem nada a ver com as viagens para os Açores e para a Madeira, continuam, embora com menos aviões, continuam abertos, mas há as pessoas que... deslocando-se no então quadro dos deveres gerais de confinamento. Doutor, é só para perceber, mas então defende que em todas as viagens da TAP para a Madeira haja um controlo dos motivos que levam as pessoas a fazer as viagens. Ponto final. É só isso. Porque eu não quero tratamento de exceção para ninguém. Se o Fernando Madureira ou outra pessoa qualquer tiver violado a lei, tem que ser responsabilizado. Não há dúvida nenhuma. Aliás, deixe-me só dizer-lhe uma coisa que... Você hoje está perigosíssimo. Não estou, doutor. Está perigoso, não deixa ninguém falar. Estou farto. Você está picareta hoje. Vitor, você está picareta hoje. Deixe-me só dizer-lhe isto, que isto tem piada. O Fernando Madureira, se for multado por ir à Madeira, se tiver quebrado a lei, será multado de certeza. Mas até há uma coisa engraçada. A única pessoa que eu tenho conhecimento no futebol português que foi multado por ter uma máscara no queixo foi o Fernando Madureira. Portanto, foi uma multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação numa situação de um jogo do Canelas em que ele estava na bancada, em que ele, por ter a máscara no queixo, foi multado. Portanto, se tiver que ser multado por ir à Madeira, não pode ter nenhum tratamento de exceção, mas também não pode ter nenhum tratamento discriminatório negativo em relação às outras pessoas que utilizam os voos da TAP e acreditam, como eu acreditei, doutor, e vou-me informar, que o Primeiro-Ministro António Costa, ao dizer que as viagens para a Madeira estavam entre as exceções, que era permitido corresponder aos apelos da própria região autónoma a pedir para ajudarmos a região autónoma através do turismo. Só isso. Mas se o doutor tem razão, peço imensa desculpa. As viagens para a Madeira e para os Açores estão mantidas dentro do princípio de coesão territorial.
e não estão suspensas como estão, por exemplo, suspensos os voos para o Reino Unido ou para o Brasil. Essa é a única diferença. O resto, quer indo para a Madeira, quer indo para a Almada, as pessoas estão sujeitas a um dever geral de confinamento. E é, portanto, ler as exceções ao dever geral de confinamento. E como as exceções ao dever geral de confinamento não vem lá nenhuma para ir apoiar as equipas, eu entendo que há aqui uma prevaricação tão simples quanto isto. Apoiar as equipas, eles não podem entrar no campo. Podem apoiar cá fora, ó, Sr. Capestrano. Hã? Diga? Podem apoiar cá fora. Ou fazer cá fora. Vão cá daqui fora. para a Madeira para apoiar cá fora. Pois, também? Ok. Os adeptos do Benfica foram, Sr. Capestrano. Os adeptos do Benfica que estavam lá à saída da comitiva do Benfica, já não se lembra? Benfica, está bem, ó Vítor. O Já Benfica se é que é lembra? culpado disso também, ok? Não se lembra dos adeptos do Benfica que estavam no aeroporto à espera que saísse a comitiva? Ó, Vítor, mas a há- resposta Não foi esteve falar no com os adeptos. aeroporto, este viajou com os árbitros, senhor. Vítor, senhor mas há Vítor Pinto, aqui caramba. ou não o risco, Agora, independentemente como o árbitro inglês, dos adeptos penso que em questão ou mas dos árbitros em questão, nós este tipo de somos ceguinhos. situações coloca ou não dúvidas sobre Amor de Deus. os árbitros? Sabemos que Andréia, estão eu tenho um pressionados problema. pela situação atual, pelas críticas que têm havido por parte dos clubes. Andréia, Olhando para uma Andréia, situação como esta, não podemos encará-la como normal, os adeptos, numa altura em que os eu estádios tenho- não têm adeptos, os adeptos viajarem para apoiar a equipa no mesmo avião em que vai a equipa de arbitragem, ou pelo menos o árbitro? Andréia, é como te digo, ou exigimos à Federação e à Liga que arranjem aviões charter para os árbitros, ou então vai ser uma situação muito difícil de controlar, porque a agência que trabalha com a Liga e com a Federação, pelo menos que marca as viagens dos árbitros, tenta por vezes divergir as viagens em relação aos clubes, às comitivas dos clubes. Agora, com tão poucos aviões, e eu não sei, André, se tiveres alguma ideia, diz-me, se o Dr. Carlos Brosa Costa tiver alguma ideia, o Sr. José Manuel Capestrano também, o Dr. Nuno Encarnação, que me digam como é que é possível, sendo um voo aberto, sendo voos da TAP, sendo voos regulares, como é que se consegue impedir que outras pessoas, inclusivamente adeptos, possam estar no mesmo avião que os árbitros. A primeira preocupação, e isso acho fundamental, deve ser os árbitros não irem com as comitivas dos clubes. Isso só deve acontecer em último caso e, infelizmente, a seguir à paragem Vítor. da pandemia, aconteceu muitas vezes. Agora, eu Vítor, não tenho solução, aconteceu já o andei a perguntar a Benfica várias pessoas viajar e para a não Madeira com o árbitro no ano passado? Aconteceu. Aconteceu. Nos 10 últimos Eu jogos até do sugeri campeonato. que a Federação Foi ou não marcasse... foi? Aconte- A equipa de acontecia arbitragem até- viajou com o Benfica, quando foi o jogo Benfica Marítimo. Mas o este senhor Marítimo não é do Benfica. Porto, Mas não, mas eventualmente isso viajou com o faz parte da Benfica, equipa. também viajou Isso com outros aconteceu. clubes. Não Isso é aconteceu. como é que não são clubes. Passam-me a mim para maluco. Não é isso que eu Então estou a esse senhor dizer. que vai para a Madeira não pode sequer assistir ao jogo. É o tal senhor que invadiu o centro de estágio dos árbitros em Maia, na Maia. Desculpe lá. Eu desculpe lá. É um cidadão como outros qualquer. Quer dizer, agora, promiscuidade só existe nos outros. Não é isso. É um cidadão como outro qualquer. Se calhar mais grave a equipa É do mais Benfica... violento que aquele Desculpe, Maria dos mais outros. grave a equipa do Benfica viajar com a equipa de arbitragem. Não é não, isso não é grave mas não. Isso aconteceu. Sabe porquê? Isso A Liga é aconteceu, que é não culpada aconteceu. disso, desculpa. Pronto. Mas eu agora, estou a dizer, e a Liga desculpa, se disse alguma coisa mais, sobre ele? mais grave Ah, é uma senhor. equipa de futebol viajar Tá bem, com o pronto, árbitro para o na viagem. Porto está tudo bem. Agora, o que é que queriam o fazer? Madureira é o Santinho. Senhor Capitão, desculpe lá. É Quer dizer, impossível. a senhora hospedeira da TAP via o senhor Madureira lá e via o árbitro. Dizia assim, olha, o senhor árbitro não pode estar aqui junto do senhor Madureira. Vá da parte de fora do avião, que sempre apanhar mais fresco. Acha que é assim que se faz? Não, acha que ele não devia ir? Acho que ele não tinha nada aqui, doutor. Acho que ele não tinha nada aqui naquele avião. Olha, veja uma coisa. Veja só Não é esta- preciso ser veja sério, só tem que se esta provar coisa. ser Não, sério. veja só esta coisa. Imagine que eu ia à Madeira no avião do árbitro. Eu, O comentador... senhor não é o Madureira. Não, espera, comentador portista. Tá bem, mas isso é outra- Imagina. Não. Imagina. Não E que os compare, senhores- Sr. Tora. Espera. E que os senhores nem sabiam porque é que eu ia à Madeira. Imagine. senhor está a comparar um comentador do Porto? Estão a dizer que o Fernando santo Madureira Deus. não tinha autorização para se deslocar à Madeira. Imagine, quer dizer, nós estamos a presumir de uma coisa que não sabemos. Não fazemos ideia se ele tinha autorização ou não, se tinha alguma coisa em trabalho para ir à Madeira, ninguém sabe o que é que Ele o que é e que os se outros passou. estavam ali na- Agora, na- imagino que eu ia também à Madeira e por acaso, acho que tenho também o direito de ir à Madeira. Não, pelos só- vistos não tem, não ouça, pode ir. Até Eu por também mais, não posso ir. até por mais, a minha mãe é madeirense e temos lá a talvez casa isso, e várias talvez vezes seja. lá vou. E imagino que eu ia no avião do árbitro e disse, olha, o comentador do Porto foi no avião do árbitro e influenciou o resultado. Não, que é mas o que as pessoas se a querem situação fazer. Não é a mesma fosse, coisa, se a situação Sr. fosse ao Não seja contrário, ingênuo, se Sr. fosse Dona um jogo do Benfica, por exemplo, frente ao Marítimo, no campo do Marítimo, e dávamos aqui a notícia que adeptos afetos a uma qualquer claque ou grupo organizado do Benfica teriam viajado com o árbitro e a seguir havia um jogo com decisões polémicas. Tu colocarias ou não em causa que pois não não. foram tomadas Pois as não. precauções para que o árbitro fosse protegido? Andréia, um ano passado comentámos esse caso, quando o Benfica viajou com a equipa de arbitragem no mesmo avião.
E toda a gente concordou Mas, que não devia Nuno, ter Nuno, acontecido. Nuno, vamos lá, E desculpa não lá. devia ter acontecido, eu não posso Nuno, dizer isso. deixa-me Agora, lá, as deixa-me lá. equipas são piores do que viajar com um adepto. Quer dizer, um Deixa-me lá adepto, falar, deixa-me dois lá adeptos falar. ou três. Mas podem acha que falar o com Madureira é um deixa-me lá adepto falar. vulgar? É um adepto como outros qualquer. É um adepto como outro qualquer, o chefe da claque do Porto. Mas vamos Posso catalogar os falar? adeptos e dizer, ai senhor, que é chefe da claque, não entra neste avião. Sabe o que é André, que isto faz lembrar, Sr. Doutor? Apanha É logo quando um os senhores me bocadinho. acusam, quando os senhores me acusam que eu senhor. passo a vida a defender o Jorge Jesus e o Não, Luís Filipe não é Vieira, isso. os senhores passam a vida Não, a não é- defender o Porto. não é isso. Não há Não é nada isso. no Porto que seja vai sujeito a colocar um crítica. cidadão- Posso pôr alguma Não Não é um ordem cidadão nisto? normal, não, é o chefe da claque do Porto. André, então posso... quer Com antepassados, com Ó, senhor André, Capitão, quer posso dizer, falar? olha, os chefes da claque não Carlos, podem ir no mesmo avião ajude-me dos só também a compreender. Por exemplo, no Ok. caso de árbitros que viajam com as deixa-me lá equipas falar. visitantes, olhamos para esse caso do Benfica, no caso foi o jogo já no final da época passada, penso que terá sido até o último jogo de Bruno Lage no comando técnico da equipa do Benfica. Há medidas legais em termos da justiça desportiva, se houvesse alguma queixa do árbitro por parte de alguma pressão, alguma palavra que mais aqui- dura para com a equipa de arbitragem. No caso de adeptos, o árbitro está protegido? Não, esta é que é a questão, quer dizer, no caso dos árbitros e das equipas, pode haver alguma logística que divida ou que permita que eles não viajem no mesmo avião. E o que se passou na altura do Benfica, eu até ironizei que o árbitro devia ter ido de barco porque não havia avião. Agora, relativamente aos árbitros e aos adeptos, não é possível controlar. Porque se os árbitros viajam nas carreiras públicas, na carreira da TAP ou na carreira da SATA, não é possível controlar quem é que compra bilhete nessas carreiras. É evidente que eu não... Foi isso que eu disse desde não o é? início, doutor. Os árbitros irem com os adeptos é como o outro. Agora, virem com adeptos exaltados, eu não aconselho nada. Agora, é uma situação... Mas há algum mecanismo, Carlos, a minha pergunta é nesse sentido. Imaginando um cenário em que, e estamos a falar neste caso, não estou a dizer que aconteceu naturalmente, estou a dizer num caso deste género, em que o árbitro nessa viagem seja alvo de insultos, de alguma espécie de ameaça por parte de adeptos que viajem nessa os comitiva. Há mecanismos. alguma legislação? O clube em si, por exemplo, poderá sofrer consequências? Não, quer dizer, é fora do quadro do recinto desportivo, ou seja, há no quadro do Mas, por direito... exemplo, aqui falamos de uma claque que está legalizada. Certo, mas é uma situação complicada. Eu acho que isso é mais do direito penal, do crime de ameaças, ou do crime de difamação, ou do crime de insultos, do que propriamente no âmbito da justiça desportiva. Mas, independentemente de uma coisa ou outra, há uma situação que o Vítor referiu e que eu estou de acordo. É impossível controlar que um árbitro não viaje com adeptos de uma outra equipa, porque são transportes públicos, ponto final. Claro, não é? Já, diferentemente, é de quem organiza as viagens, um árbitro viajar com uma outra equipa, porque isso se presta a equívocos de toda a ordem e pode ser já evitado. aconteceu. E Já pode aconteceu, ser cara. evitado. O resto não pode. Muito bem, recordo então que já foram nomeados os árbitros para o clássico deste sábado, entre Futebol Clube do Porto e Sporting. João Pinheiro vai ser o árbitro, Arturo Soares Dias vai ser o responsável pelo VAR. E sobre esse jogo, Ruben Amorim só pensa em vencer o que está confiante numa vitória do Sporting. Andreia, este jogo é muito mais importante para o Porto do que para o Sporting. Traduzido isto por miúdos, quer dizer o seguinte: o Sporting pode perder um jogo que não lhe acontece nada de especial. Cheira-me a medo. Não. Mas cheirar a medo. Não. Eu estou só a especular, Nuno, especular. Ah, O mas Porto, cheirar a deixe-me medo lá aqui. acabar. O Porto não pode nem empatar nem perder. Esta é a realidade pura e crua dos números. Portanto, se me perguntar o que é que eu acho que se o Sporting pode ganhar, eu acho que eu até há bocado estava plenamente confiante que o Sporting iria ganhar, repetindo a vitória da Taça da Liga. Mas ao ler nas notícias a nomeação do Não VAR... é o Godinho. Não, pronto, era o que mais faltava. Se fosse Não é o o Godinho, Godinho. se fosse o Godinho, eu entendia isso como uma provocação Mas está lá o Sr. inadmissível. Soares Dias. Ora, o Está lá Sr. Soares Dias, o Sr. Soares Dias, espero que tenha
de alguma maneira, digerido as lições de Famalicão, em que não interveio quando devia ter intervindo e interveio quando não devia ter intervindo. Portanto, andou sempre ao contrário daquilo que devia fazer. E, portanto, realmente eu tenho alguma reticência relativamente ao VAR por razões que me dispenso de estar a esmiuçar por todos os sportinguistas se lembram. E, como disse, tenho alguma... espero que o quinto árbitro, que é sempre muito presente em todos os jogos do Porto, sobretudo nos jogos do Dragão, não influencie também as decisões. Se for assim, se tivermos um VAR à altura e o quinto árbitro sem influência, eu estou plenamente convencido que o Sporting tem boas condições de repetir a façanha da final da Taça da Liga. Antes de saber as expectativas do Nuno, José Manuel Capistrano vai estar a torcer por quem no Clássico? Pelo Benfica. Não tem igual para mim. É igual para mim o Porto e o Sporting. O Porto... Olha que não é, seu Capistrano, olha que não é. Então o seu grande concorrente é o que o Porto perca para diminuir a vantagem. Com muita sinceridade lhe digo, com muita sinceridade vai torcer lhe digo, não tenho muitos amigos do Sporting, talvez mais, tenho alguns amigos do Porto, não tenho... Olha, antes está a jogos que eu estou ali no meu sofá a ver o jogo com uma tranquilidade extraordinária. Evidentemente, se o Benfica estivesse mais perto do Porto ou mais perto do Sporting... Agora, a distância do Sporting é realmente muito grande, neste momento. Mas eu já vi um porco andar de bicicleta, como alguém dizia... José Manuel Capistrano, mas em termos daquela tal luta para o segundo lugar, que é importantíssima para as contas dos clubes, porque dá acesso à Liga dos Campeões, para o Benfica, para os objetivos do Benfica, não seria melhor uma derrota do Futebol Clube do Porto? Matematicamente é capaz de... Ou melhor, teoricamente é capaz de ser a derrota do Porto. Está a ver, está-me a dar razão o seu Capistrano. Mas por acaso apanhando aqui o Redondor numa encarnação dizia, me faz uma grande confusão estar a 15, quanto mais a 18. Claro. Quer dizer, faz uma grande confusão. Quer dizer, porque como não podem perder os dois, como não podem perder os dois, para mim é igual. Como é evidente. Numa encarnação, para Sérgio Conceição, este jogo poderá ser um ponto de viragem. O Futebol Clube do Porto, em caso de vitória, encurta para 7 essa distância e fica com vantagem no confronto direto. Achas possível que uma vitória do Porto frente ao Sporting mude o rumo deste campeonato, abale o Sporting psicologicamente e seja o ponto de partida para uma retoma? Se for uma vitória a Natal, pode abalar definitivamente o Sporting. A tal predominação que eu fui dizendo do Natal, se isto cheirar assim uma vitória folgada, de ceia de Natal, com um peru pelo meio... Talvez aí o Sporting comece a tremer a partir daí. Agora, é evidente que mesmo a 7 pontos depois é preciso muitas outras coisas. É preciso que o Benfica seja competente contra o Sporting, é preciso que o Braga seja competente contra o Sporting, é preciso que, sei lá, que uma data de clubes, obviamente, também seja competente. competente. Também agora, não escorregue mais no agora, campeonato. O Porto só tem duas hipóteses, é ganhar ou ganhar, como dizia o outro, não é? Não há outro resultado possível. E obviamente que ganhando, que é isso que todos os adeptos do Porto estão à espera, aliás, pelos jogos que têm havido contra o Sporting, o Porto tem-os perdido na ponta final dos jogos. O Sporting até convida o Porto a jogar e a dominar o terreno e tem-se atrevido depois nos contra-ataques e nas jogadas rápidas. Se o Porto for inteligente, tem todas as condições para ganhar o Sporting e é imperioso que ganhe. Não há outra condição. Os jogadores sabem, estão mais que brifados pelo Sérgio Conceição que só há um resultado possível, que é a vitória. E a vitória não é por um zero, é uma vitória que dê e que encha de orgulho o Porto e os adeptos do Porto e a própria equipa, porque eles têm a competência para o fazer, não haja dúvida nenhuma que têm. Agora, a seguir a isso, depois ainda há 7 pontos, não é? E por isso, a primeira etapa é ganhar com clareza ao Sporting, mesmo lá com os árbitros amigos do Dr. Carlos Barbosa da Cruz, aqueles que não tenho árbitros amigos, que já está o risco amigos, já há umas encomendas. O Dr. Carlos Barbosa da Cruz já começou a meter a moedinha para pôr as encomendas. Cuidado, Soares Dias, cuidado, Pinheiro, que não apitem como ao Godinho. Pronto, qualquer coisa assim. Já está a meter a moedinha, já está o disco a tocar. Isto olha, e por alguma razão faço. Eu espero que o Sr. Soares Dias tenha o bom senso de apitar bem dentro da carrinha das farturas, onde ele vai estar com o joystick do VAR, e não faça a vergonha que fez da última vez contra o Porto. A expulsar tudo e todos, a ter critérios completamente desiguais. E pronto, espero que ele, que tem esse poder no VAR, vai ter um poder absolutamente maior do que o árbitro de campo, porque hoje em dia é assim, não é? É o tal que
diz e desdiz e que faz e que não faz, que tenha esse bom senso. Porque depois estamos cá todos a ver o que é que foi decidido e o que é que não foi decidido. E por isso eu espero, de facto, que o árbitro de campo e que o VAR não sejam protagonistas, finalmente, neste tipo de jogos. Finalmente. Mas que tenham de ser competentes. Vítor Pinto, olhando para este Sporting e para o treinador do Sporting, é um treinador que se dá bem em jogos grandes, já assim foi no Braga, tem confirmado também isso no Sporting. Ainda assim, num cenário em que o Ruben Amorim saia do Dragão com uma derrota, olhando para este Sporting, é expectável que possa de alguma forma ficar desmoralizado, que possa afetar psicologicamente, porque vemos o Sporting em jogos, os jogos nem sempre a correr de feição, mas a não ficar, pelo menos aparentemente, muito perdido. Poderá não jogar tão bem em algumas fases, mas sem descompensar. Podemos assistir a isso em caso de derrota no Dragão? André, é simples. A única equipa das principais equipas de futebol português que está a fazer uma época condizente com o estatuto de grande é o Sporting. Demonstra consistência de grande, tem só 10 golos sofridos até ao momento, e é uma equipa que mesmo nos últimos 12, 13, 14 jogos não marcou mais de 2 golos, mas é capaz de gerir os jogos, conseguir ganhar, ultrapassar dificuldades, ganhar nos descontos quando é preciso e demonstrar essa consistência que é decisiva para se ganhar títulos. E deixa-me só dizer-te que esse chip da mudança de mentalidade é precisamente o que faz a diferença no Ruben Amorim. Por exemplo, sem nenhum desprimor pelo que o Dr. Carlos Barbosa da Cruz disse, porque é o discurso clássico do futebol português. Este jogo, se perdermos, não vai acontecer nada. Mas é que o Ruben Amorim pensa ao contrário. Este jogo é uma final, este jogo é importante, porque se o Sérgio Conceição quer reabrir o campeonato ganhando ao Sporting, o Ruben Amorim quer fechar o campeonato ganhando ao Fogo do Porto. E ganhando ao Fogo do Porto no Dragão. Se ganhar ao Futebol Clube do Porto, é isso. fica arrumada a questão do título. Se ganhar ao Futebol Clube do Porto, Andreia, ganhando ao Futebol Clube do Porto com 13 pontos de vantagem, a questão do título está fechada. O Sporting, dada a consistência que o Sporting demonstra, a menos que que Cristo deixe a Terra, os extraterrestres invadam Portugal, e eu não vejo, a menos que tudo mude de um momento para o outro, o Sporting moralizado ainda por cima por um triunfo no Dragão, com 13 pontos de vantagem, não é perder 13 pontos, André. A partir daí, o Sporting tinha que perder mais 13 pontos que o Fogo do Porto. Não diga isso ao Dr. Carlos Barbosa da Cruz, que ele já não cabe sido contente. Só não vai conseguir fazer. A divisão dos 13 pontos. Eu só queria referir ao Vítor para ver amanhã o meu palpite no Toto Record. Que é para que não haja dúvidas. Vou estar atento. É para que não haja dúvidas da minha fé inabalável que o Sporting irá ganhar, e pus o Sporting a ganhar, mesmo com risco da minha liderança no Toto Record. Portanto, Carlos, e essa confiança advém também do facto de João Palhinha estar apto? Olha o Palhinha. Vou jogar com Palhinha ou sem Palhinha? O Palhinha é uma parte de um todo. E, portanto, o Sporting já demonstrou que mesmo sem Palhinha consegue ser competente. Com Palhinha, eu acho que é bem-vinda, porque ele está em grande momento de forma, e como eu previ a semana passada, Palhinha irá jogar o clássico no Dragão, porque claramente a decisão do TAD só lá para março. Portanto, Carlos, que não haja dúvidas... E se eventualmente João Palhinha vir um cartão amarelo no clássico, falha o jogo imediatamente a seguir, como é que fica essa questão? Devia falhar a segunda parte logo. Depende da interpretação que o Conselho de Disciplina der. É um assunto que já me tem perguntado isso várias vezes. Se o Conselho de Disciplina entender que, de alguma forma, este amarelo se dá origem a um castigo, e que deixando aquele que está em dúvida suspenso, o Conselho de Disciplina pode ter a tentação de considerar que João Palhinha prefaz o quinto e, depois de o ouvir, porque agora corrigiu os procedimentos, aplicar-lhe o tal jogo de suspensão duplicado. Manuel Cabrestano dizia que é uma situação caricata. Não, quer dizer, eu vejo futebol há 60 anos ou mais, está a dizer, eu nunca vi, eu não me lembro. Claro que eu não discuto juridicamente com o Dr. Carlos Barbosa da Cruz, quem sou eu? Ele é uma ilustre causa digna, Deus me livre. Não. Lá, o artigo não sei quê, eu não sei. O que eu sei é que há muitos anos nisto e nunca vi, ou melhor, sempre vi, quando o jogador, quando leva o quinto cartão amarelo,
automaticamente fica um jogo de fora. Eu não sei seu- qual é o artigo, qual é o Mas não esse é o sei nada Palhinha, disso. este é o Palhinha. Seu Capistrano. Isso é o doutor é que sabe, eu nem Palhinha. discuto com ele, Deixa-me quem lá- sou eu. deixa-me lá Agora, eu dizer. nunca vi realmente o jogador com Olha, 15 seu Capistrano. cartão amarelo e Seu continua a jogar. Capistrano. Nunca vi. Deixa-me lá É a dizer. primeira vez. Mas é sempre Há duas sempre coisas. vais andar a aprender. Far-me-á. O Palhinha é uma coisa especial. É que ele Não, é- Sabe super beber especial. pela Far-me-á. palhinha é um bocado à queca. Far-me-á não é? a Mas justiça- Eu prefiro beber pela garrafa do que beber pela palhinha, não é? Far-me-á- É um bocado mais Far-me-á a justiça- Mas Far-me-á pronto, a mas justiça- é o palhinha. Far-me à justiça de reconhecer que eu andava a anunciar isto há semanas. Há semanas que eu ia dizer que isto ia acontecer. E, portanto, isto tem apenas uma razão. O Conselho de Disciplina tardou em retificar os procedimentos do contraditório que tinham ditado os acordos do Tribunal Constitucional. Porque agora diz que o Conselho de Disciplina alterou os procedimentos e respeita o contraditório tão simples quanto isto. Muito bem, para a semana estaremos cá os 5 para saber se é o Carlos Barbosa da Cruz que já traz o cascol de campeão ou se o Nuno teve